Mateus, capítulo 16, versos 5 ao 12, nos diz o Senhor: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Bom, o tema que nós iremos meditar é o cuidado com os falsos mestres. Sim, esse aqui é um ponto em que o Senhor Jesus, Ele está querendo agora ensinar os seus discípulos a rejeitarem aquele povo que o Senhor chamou de geração má e adúltera. Foi assim que o Senhor Jesus tratou os fariseus, os saduceus, principalmente na passagem anterior a esta em que nós meditamos. Nós vimos que o Senhor Jesus disse no verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. E o Senhor Jesus agora, Ele quer ensinar os seus discípulos a rejeitarem os fariseus e os saduceus. O Senhor Jesus quer que os seus discípulos entendam de uma vez por todas que aqueles que estavam se opondo a Jesus Cristo, que estavam se opondo ao reino de Deus, também precisam ser rejeitados. Se vocês não lembram, o Senhor Jesus, quando estava exortando os fariseus e os saduceus, quando estava exortando aquele povo que estava indo contra Jesus, verso 12 do capítulo 15, disse: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Aqui mostra que os discípulos de Jesus ainda tinham um certo respeito pelos líderes judeus, que os discípulos de Jesus ainda tinham uma ressalva, ainda tinha algo com eles, de maneira que se preocupavam com o que eles pensavam a respeito de Jesus, ou que se preocupavam com respeito ao que Jesus falava. Mas agora chega um momento que o Senhor Jesus quer ensinar para os seus discípulos que eles precisam serem um pouco mais exclusos com relação a esses líderes, ou seja, eles devem se abster, eles devem sair fora, evitarem esses líderes que são falsos mestres. E essa passagem, ela ocorre de acordo com a passagem anterior, como tem sido as nossas introduções, porque Jesus, Ele responde os fariseus e os saduceus, e após respondê-los, Ele responde de maneira que Ele não dá a resposta que eles tanto queriam, não satisfazendo o desejo deles, não satisfazendo as expectativas deles. E após Jesus respondê-los, o Senhor Jesus sai fora. E agora é o momento que o Senhor Jesus sai
daquela região em que ele se encontrava, Magadã ou Magdala, como alguns preferem, e aí ele vai para o outro lado, e agora aqui é o lado chamado Cesareia. E Jesus vindo para essa região, ele conversa com seus discípulos, e a conversa é sobre o cuidado com os falsos mestres. Isso aqui precisa ser ensinado a nós, irmãos. Também precisamos entender o quanto nós precisamos estar atentos e não desatentos, como quem está em sono, como quem dorme, como quem está distraído. Nós precisamos estar atentos. Vejamos o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. No verso 5 ao 8, nós vamos perceber a pequena fé dos discípulos diante do que Jesus estava tentando ensiná-los. Diz as Escrituras: olha, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E aqui é o momento que o Senhor Jesus está com seus discípulos, e há aqui uma menção através de Mateus, um detalhe importante. Nós vimos as multiplicações de pães e peixes. Nós meditamos a respeito disso. 2 vezes já o Senhor Jesus fez a mesma coisa, pedindo o pouco de comida que tinha, dando graças a Deus, abençoando, dando aos seus discípulos e estes às multidões. E agora há uma preocupação com os discípulos ainda perpetuando, vamos dizer assim, durando, continuando, uma preocupação com os pães, com a comida, com aquilo que é terreno, com aquilo que é necessário, urgente. Diz, verso 6, que Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tomem cuidado com o fermento deles. E aí, quando o Senhor Jesus fala de fermento, eles não entendem o simbolismo, eles não entendem o que está por trás do que o Senhor Jesus está falando, mas eles, tendo esquecido de levarem comida para a próxima viagem, verso 7, eles porém discorriam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles associaram o alerta de Jesus ao fermento por causa do pão que esqueceram. E aí, são momentos que são consoladores para nós, que nós entendemos que nós precisamos ter paciência, que nem tudo a gente entende de maneira rápida, que muitas coisas nós aprendemos com o tempo. Nós somos ensinados pelo Espírito Santo e Ele vai nos guiando na verdade, e nós vamos entendendo as coisas com o passar do tempo. Nem tudo nós entendemos na hora. Então, põe o freio aí. Isso aqui é consolador. E também é um pouco engraçado. Talvez eles pensaram: a gente esqueceu o pão, o Senhor Jesus está falando de fermento, e agora a gente esquecendo o pão, a gente vai ter que fazer pão, e o fermento é dos fariseus e dos saduceus. Agora deu ruim. Ainda que não tenhamos evidências para as minhas cogitações, mas vejamos o que acontece. Percebendo, Jesus disse: porque discorreis entre vós, porque está havendo esse diálogo entre vocês, porque vocês estão conversando sobre isso. E aí, quando o Senhor Jesus alerta eles: por que vocês estão conversando a respeito disso?
quando a gente está falando com as pessoas que não estamos entendendo, será possível? Será possível? E aí Jesus faz uma exortação a eles, homens de pequena fé. Por que vocês estão conversando sobre o não teres pão? E aqui, quando o Senhor Jesus alerta os seus discípulos, eles não entendem, e além de não entenderem, são exortados. E há um entendimento aqui muito interessante para nós, que a fé, ela não é tão subjetiva assim como as pessoas pensam. Ela não é um sentimento, eu estou sentindo. Ela não é uma intuição, eu estou achando. A fé, ela é guiada pelo entendimento. E a exortação do Senhor Jesus a respeito dos seus discípulos aqui de fé é porque o entendimento espiritual da natureza do reino que Ele está trazendo, as coisas que o Senhor Jesus vinha fazendo, é para que eles tivessem entendimento e confiassem no Mestre Jesus. Mas esta vez nós podemos perceber que eles ainda continuam não confiando em Jesus plenamente, que eles não estão entendendo todas as coisas que o Jesus vem fazendo e ensinando plenamente. E aí nós vemos um processo devagar, em que não há entendimento, e que a fé se torna minúscula, pequena. Pequena, irmãos. Após esse momento, do verso 9 ao 10, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai fazer lembrança do Cristo provedor. Sim, verso 9 e 10, a lembrança do Cristo provedor. Vejamos o que diz as Escrituras. Verso 9: não compreendeis ainda. Ou seja, já era para terem entendido, mas ainda não entenderam. E aí diz: nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes. Vejamos, quando nos falta entendimento, o que pelo menos, no mínimo, nós deveríamos saber, lembrar. Se não estamos compreendendo as coisas claramente, plenamente a respeito de Jesus, da vida cristã, da nossa conduta, da maneira como nós devemos viver para Deus, através da fé no Senhor Jesus, ainda que estejamos passando por situações que nós não entendemos, sabe de uma coisa? Você poderia pelo menos lembrar. Lembrar, isso é o que o Senhor Jesus fala com eles. Nem ao menos lembrais. Vocês nem se lembram do que eu fiz anteriormente. E aí ele lembra as 2 multiplicações de pães e peixes. E ele vai no verso 10 e diz: nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes. E uma grande lição, o Cristo provedor. Sim, porque vejamos, quando nós achamos que temos pouco e que não é suficiente, Jesus vai nos ensinar que é o bastante e que sobra mais do que nós pensamos. Na primeira multiplicação de pães e peixes, nós podemos ver que aconteceu o seguinte: era pouco e deu para todo mundo e sobrou muito. Na segunda, já tinha mais do que na primeira, e sobrou muito mais ainda. Para nós que sempre vivemos no apertado, parece que quanto mais tem, menos sobra, menos dá. A gente vive apertado, aí chega mais dinheiro e depois não dá. Você, rapaz, antes estava difícil, o dinheiro aumentou, também a dificuldade aumentou. E mesmo assim,
com tudo que o Senhor Jesus fez perante os olhos deles, já era para eles terem entendido que o Cristo provedor estava com eles e que não era mais necessário eles se preocuparem com levar ou não levar pão. Mas eles continuavam preocupados com isso. E após o Senhor Jesus fazer lembrança de que Ele é o provedor, de que Ele estava cuidando da vida dos seus discípulos, agora dos versos 11 ao 12, nós podemos entender que o cuidado com os falsos mestres nos traz aqui o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Era disso que o Senhor Jesus estava falando. Verso 11: como não compreendeis? E nós podemos ver isso aqui mais uma vez. Jesus fala no verso 9: não compreendeis. Verso 11: como não compreendeis? O verso 12: enfim, compreenderam. Porque diz no verso 12: então entenderam. Verso 11: como não entendeis? Como vocês não compreendem isso? Que não vos falei a respeito de pães. Não é sobre comida, não é sobre o sustento, não é sobre estarmos preocupados de nossa viagem, temos o que comer. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceberam? Jesus não mudou a fala deles. A fala dele. Ele repete as mesmas palavras para que eles entendessem. Muitas vezes nós temos que explicar, senão o outro não entende. Mas o Senhor Jesus aqui, de acordo com Mateus, não explica, repete as mesmas palavras. Eu falei foi sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui há um detalhe interessante que não consta no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que também retrata a mesma história. O Senhor Jesus, em Mateus dá esse detalhe do momento que Marcos não dá. Somente Mateus registra que eles entenderam. E Marcos vai dizer que Jesus tinha dito que era para eles se acautelarem do fermento dos fariseus e de Herodes. Mas Mateus vai dizer que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Se os irmãos bem lembram, eu expliquei a questão da época em que os fariseus, eles tinham dificuldade com o governo da época, que era o governo romano, que oprimia o povo. Então eles eram afastados, eles tinham medo, eles não conseguiam conviver muito bem com os fariseus, com o governo romano. Mas os saduceus não. Os saduceus eram próximos do governo romano. Por isso essa diferença, mas é se referindo a eles mesmos. Por isso essa associação, porque eles eram aliados políticos. E por isso também a melhor tradução para doutrina aqui deveria ser mais precisamente ensinamento, porque de maneira doutrina fixa eles não eram muito bem amigos de forma doutrinária. Os saduceus ensinavam de um jeito, os fariseus ensinavam de outro jeito. Então as doutrinas deles eram diferentes. Uns criam em ressurreição, os outros não. Uns criam na imortalidade da alma, os outros não. Então as doutrinas deles eram diferentes, mas os ensinamentos deles eram iguais nesse quesito. Eles aqui estavam unidos para ir contra Jesus. O que eles estavam passando a ensinarem
para as multidões, para as pessoas, era não ouçam esse Jesus, não sigam este Jesus, ele não é o Messias, ele não é o Cristo. E o que ele está fazendo, estão vendo? Esses sinais são obras de demônios. É pelo poder do maioral dos demônios, é pelo poder de Satanás. Era isso que eles estavam ensinando para as multidões. E era isso que eles tinham em comum. Eles eram opositores de Jesus. Eles eram contra Jesus, o nosso Salvador. Por isso o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a terem cuidado, a não simpatizarem com aqueles que eram contra ele e o seu ministério. Quando o Senhor Jesus fala que eles não ouviram diferente, não era a respeito de comida, era a respeito do fermento dos fariseus. Aí a ficha caiu. E aí o entendimento veio. Diz o verso 12: que então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Era o ensinamento deles. O Senhor Jesus aqui está preservando os seus discípulos de não serem confundidos e de não acreditarem no que eles estavam dizendo e se voltarem contra o seu mestre. O Senhor Jesus estava guardando eles. E não é assim todas as vezes que pastores alertam os membros da igreja: tomem cuidado com os falsos mestres. É para guardar os irmãos, para poupar os irmãos de serem enganados. E aqui nós podemos ter 3 lições para as nossas vidas. Primeiro, que quanto menos se entende, menos se confia e mais frágil, vulnerável e fácil de ser enganado nós somos. Será possível? Irmãos, não é à toa a minha insistência com vocês: venham para os cultos. Não sejam negligentes com os cultos. Não sejam negligentes com relação às programações da igreja. Venham, participam. Estejam sempre presentes. É para o nosso próprio bem. É para conhecermos mais. É para aprendermos mais. É para termos entendimento mais. Para que nós não sejamos enganados e sejamos frágeis e fracos na fé. É para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso bem. Não é perda de tempo, é ganho. É alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso entendimento. É para a nossa fé ficar grande, não pequena. O nosso mestre Jesus, ele quer nos guardar. E todos esses meios de graça, de reuniões de culto, de programações, são tudo para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé. Para que nós não sejamos como presas fáceis nas mãos dos falsos mestres. Quando nós estamos dando ouvidos a falsos ensinos, ou quando muitas vezes nós somos levados à dúvida. Quando nós somos levados à dúvida, lá na minha igreja eu escuto isso. Mas quando eu vou para outra igreja, eu escuto outra coisa diferente. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Diga, me fale. Vai para uma igreja e escuta uma coisa, vai para outra e escuta outra. Me diga como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa. Nós nos tornamos frágeis, fracos, nossa fé fica pequena, nós ficamos confundidos, nós ficamos confusos e
nós não conseguimos entender. E quando nós ficamos confusos, sem entender, nossa fé fica pequena. Porque quanto menos entendemos, mais fracos na fé ficamos. Por isso, tomemos cuidado com o que nós ouvimos, com os ensinamentos que nós recebemos. Uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que lembrar dos cuidados de Jesus por nós vai nos ajudar, vai nos fazer a confiar nele mais e mais. Ainda que nós não entendamos muitas coisas, enquanto nós não entendemos, enquanto não clareia para nós as coisas que muitas vezes nós temos de questionamentos, dúvidas, que muitas vezes levam um tempo para nós compreendermos, para nós processarmos isso na nossa memória e assim clarear e dizermos: entendemos, agora eu sei, agora eu compreendo. Enquanto isso não acontece, vamos nos lembrar do que Deus fez em nossas vidas através de Jesus. Vamos nos lembrar de quem Ele é para nós: o nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso Libertador, Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que aceita as nossas confissões de pecado, Ele que perdoa amorosamente os nossos pecados, Ele que limpa nós de nossas culpas, Ele que limpa o nosso coração das amarguras, Ele é que traz paz para a nossa consciência, para a nossa mente, Ele é que faz a gente descansar. Lembremos, há tantas bênçãos, há tantas coisas que Ele já tem feito por nós. Lembre de onde Ele te tirou. Ele nos tirou da lama, Ele nos tirou do lamaçal de pecados. Estávamos perdidos, Ele nos encontrou e nos trouxe para perto dEle. Lembre-se desse amor, lembre-se desse amor, lembre-se dos livramentos, lembre-se das grandes chances e oportunidades que Ele já te deu até aqui. Enquanto isso, siga em frente, ainda que você não entenda muitas coisas, mas Ele vai te ensinando, pois Ele é o nosso mestre, Ele vai nos ensinando. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui: todos que ensinam contra Jesus devem ser rejeitados, irmãos. Não pegue leve, não sejamos nós participantes. Tomemos cuidado, não sejamos confundidos. Todas aquelas pessoas que ensinam contra Jesus, você deve ter muito cuidado. Saia de perto. Todas as pessoas que ensinam para você viver contra Jesus, para você não seguir o seu mestre, o seu Senhor. Fuja dessas pessoas, evite essas pessoas. Não acolha essas pessoas, para que você não seja contaminada. Há um texto que nos traz luz a isso, né? Um texto de 2 João, capítulo 1, versículo 9 e 10, vai nos dizer: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não dê ouvido a pessoas que ensinam, dizem que ensinam em nome de Deus, mas não é em nome de Deus. Eles não têm Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, não receba eles. Não seja simpático, nem lhe deis as boas-vindas. Tomemos cuidado. Muitas vezes nós somos enganados pela simpatia.
são simpáticos, falam bem, são amigáveis. Mas prestem muita atenção no ensino, é a doutrina, é o que eles falam, é o que eles ensinam, e muitas vezes também é o que eles vivem. Se bem que eu nem precisava tocar nesse assunto, porque nós já vimos isso no capítulo 7 de Mateus. Que o Senhor Jesus diz: pelos seus frutos vos conhecerei. Esse é o cuidado com os falsos mestres. Estejamos alertas e alerta. E estejamos também nós atentos. Tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é dito, tudo que é falado, que pode ser instrumento que vai nos afastar de Cristo. Nós devemos ter muito cuidado, principalmente com redes sociais, televisão, programas de TV. Há falsos mestres em programa de TV, ensinando errado para quem está desocupado com a cara na TV. Há igrejas também que ensinam coisas erradas para quem não lê a palavra de Deus, acreditar no que eles falam e não acreditar na Bíblia. Eu escutei um relato de pessoas que disseram assim: eu estava na igreja e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu saí fora da igreja. E o pessoal disse que aquela pessoa estava errada. Não. Talvez não. Talvez nem da Bíblia ele entendeu. E o contexto era que era uma seita. Uma igreja errada, que não era igreja de Cristo. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a entender. E era de tal maneira que ele não era permitido estudar a palavra de Deus na igreja dele. Nem era motivado a estudar a palavra de Deus. Mas quando ele passou a estudar a palavra de Deus e a entender a palavra de Deus, ele percebeu: eu não tenho que estar nessa igreja. E saiu fora. E disseram: ele está errado. Pelo contrário, a igreja era que estava errada, o ensino estava errado, a doutrina estava errada, os líderes estavam errados. Era esse o problema. Tomemos cuidado, estejamos em alerta. Tome cuidado com redes sociais, como eu já falei. YouTube, o Kawaii, TikTok, Instagram e toda essa gama de redes sociais em que muitas pessoas falam muitas coisas e outros ensinam com suas opiniões. E a gente fica: eu acredito, não acredito. Tomemos cuidado, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por nos ensinar nesse momento. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nós fomos, Pai, nesse momento, ensinados por ti. Que nós, Pai, sejamos guardados por ti, pela doutrina, pela tua palavra. Oremos, pedindo ao Senhor livramento de não cairmos no erro, no engano, mas sempre sermos guiados pelo Espírito da verdade, pela tua palavra que é a verdade. E assim sermos cada dia mais aperfeiçoados nesse processo de santificação, para sermos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.